nós temos 3 leis de Newton. Primeira lei seria o princípio da inércia. A segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. F é igual a massa vezes aceleração, a famosa física meu amor. E a terceira lei, o princípio da ação e reação. Então, antes da gente iniciar, eu vou fazer um pequeno histórico, né, um pequeno levantamento histórico, um relato histórico da evolução do pensamento a respeito do movimento. Eu acho isso importante para que você possa entender. Então, o primeiro pensador importante aqui é o Sir Aristóteles. Perceba que Aristóteles vai viver por volta do século IV a.C. O que ele dizia a respeito do movimento? Então ele vai dizer que o estado natural de um corpo é o repouso. Então está lá um corpo, uma caixa em repouso. Se ninguém mexer na caixa, essa caixa vai ficar em repouso para sempre. Todavia, essa caixa só vai se movimentar se existir ação da força. Parou de exercer a força, a caixa volta ao repouso. Então veja aqui, ó. Perceba aqui está a caixa, né? Eu vou reiniciar. Então o nosso amigo micrinho está aqui. Perceba que a caixa está em repouso. Está em repouso. Então o estado natural da caixa é o repouso. A caixa é o nosso corpo genérico. Essa caixa só vai se movimentar se sofrer a ação da força. Então vamos aplicar uma força aí, né? Eu vou aplicar uma força, está aqui, aplicando a força. Então a caixa só se movimenta se eu aplico a força. Então perceba que a caixa está em movimento porque aplicou a força. Mas perceba que a força deixou de ser aplicada. Então a caixa voltou para o repouso. Então esse é o pensamento de Aristóteles. Estado natural é o repouso, né? Se ninguém mexer no corpo, ele vai permanecer em repouso. Se a força agir sobre o corpo, esse corpo entra em movimento. Mas se você parar de exercer a força, esse objeto volta para o repouso. Então essa é a ideia aristotélica. Quase 2000 anos depois, praticamente aqui no século XVI e século XVII, o nosso amigo Galileu Galilei, ele vai corrigir o Aristóteles. Na primeira situação ele vai concordar. Qual que é a primeira situação? Se eu tenho um corpo, no caso a nossa caixa, está em repouso, né? Então o estado natural é o repouso. Se não houver nenhuma força na caixa, essa caixa continuará em repouso. Ok, tudo bem. Só que a segunda parte, ele vai dizer que vai existir um segundo estado, um movimento eterno. Opa, então é possível corpos estarem em movimento eterno? Sim, é possível. Desde o quê? Desde que não haja nenhuma força contrária. Então o Galileu, ele vai corrigir o Aristóteles. Ou seja, o objeto, uma vez colocado em movimento, ele não vai parar, ele não vai voltar ao repouso porque deixou-se de aplicar a força. Ele voltará ao repouso porque tem forças contrárias. Então, se você tirar essas forças contrárias, esse corpo não para nunca mais. Ele terá um movimento ad eterno, né? Um movimento eterno. Então, veja aqui a simulação, né? Eu vou aplicar a força, né? Vou aplicar uma força. Aqui está de acordo com Aristóteles, apliquei a força, voltou ao repouso. O que o Aristóteles dizia? Voltou ao repouso porque deixou-se de aplicar a força. Só que o Newton não. O objeto parou porque tem força de atrito. Retira a força de atrito. Vou retirar a força de atrito. O que vai acontecer com o objeto? Não vai parar nunca mais. Então aplicou a força, o objeto entrou em movimento, não vai parar nunca mais. Eu posso deixar o applet aqui, né, um simulador rodando. Essa caixa não para nunca mais. Então perceba a diferença entre o pensamento de Galileu e Aristóteles, né? Galileu corrige Aristóteles. Ou seja, a caixa ela não para nunca mais, né? Ou seja, a caixa ela vai permanecer no movimento eterno se nenhuma força agir sobre ela. Não tem nenhuma força. Perceba que não tem nenhuma força. A resultante das forças aqui é zero. As forças é zero, não tem nenhuma força agindo sobre ela. Quando não tem nenhuma força agindo sobre ela, de duas uma. Ou esse objeto está em repouso, ou ele está em movimento uniforme. Está aqui, né? Então é justamente o pensamento do Galileu. Pensamento de Aristóteles, né? O estado natural é o repouso, né? E se não houver força, não há movimento. Para Galileu,
o estado natural é o repouso ou o movimento. Então, um corpo livre da ação de forças, se não tiver nenhuma força agindo sobre o corpo, de duas uma, ou ele está em repouso ou ele está em movimento uniforme. Tudo bem? Muito bem, então a terceira lei de Newton. Qual que é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a correção que Newton vai fazer nas ideias de Galileu. Que correção? A correção é essa palavrinha aqui, retilíneo. Então, na primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, na verdade, vai ser uma correção da ideia de Galileu. Mas por que não ficou conhecido como primeira lei de Galileu, né? Ou a lei da inércia de Galileu? Porque o Newton corrige Galileu. Corrige com o quê? Com essa palavrinha aqui, retilíneo. Esse movimento uniforme que eu estou se referindo, ele tem que ser em linha reta. Ó, perceba que isso aqui é uma reta. Ele não pode fazer curva. Um corpo livre da ação de forças, ele está em movimento, uniforme, velocidade constante. Eu posso colocar a velocidade aqui, ó, velocidade constante. Perceba que a velocidade não está variando. E em linha reta. O que significa a palavra retilíneo? Linha reta. Então, se nenhuma força está agindo sobre o corpo, de duas uma, ou ele está em repouso, né? Ou ele está em movimento, em linha reta com velocidade constante. É isso que significa movimento retilíneo e uniforme. Então vai ser conhecido como a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então a gente pode dizer que na ausência de forças, um corpo em repouso vai continuar em repouso, porque é lógico, né? Se ele está parado, precisa de uma força para colocá-lo em movimento. Mas, se ele estiver em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme, que é justamente o que o Applet está mostrando. Livre da ação de forças, forças igual a zero, ele continua em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, movimento em linha reta com velocidade constante. Então, esse é o princípio da primeira lei de Newton, lei da inércia. Vocês já viram, né? Já caíram de bicicleta e seu corpo foi para frente, porque a força contrária agiu na bicicleta. Como nenhuma força contrária agiu sobre o seu corpo, a tendência é continuar em movimento. Ou alguém no ônibus em pé, né? Se o ônibus acelerar, você vai para trás, né? Por quê? A força age sobre o ônibus. O motor está agindo sobre as rodas, não está agindo nenhuma força sobre você, sua tendência é permanecer em repouso, por isso que você vai para trás. E a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Nós podemos voltar lá para o nosso Applet, né? Vamos reiniciar aqui o nosso Applet. Está aqui o nosso Applet. Vou colocar uma massa, então eu tenho uma massa nesse corpo. O nosso micrinho chega um pouquinho mais para cá. E o micrinho vai colocar uma força, né? Então, a partir do momento que eu tenho um corpo, esse corpo tem massa, no caso aqui, vamos imaginar 50 quilogramas. Vamos aplicar uma força nesse corpo. Ó, eu vou aplicar uma força aqui no corpo. Quando aplicar uma força no corpo, o que vai acontecer com o corpo? Eu vou diminuir um pouco o atrito. O que vai acontecer? O corpo vai entrar em movimento. Se ele entrou em movimento, o que aconteceu com a velocidade? O que aconteceu com a velocidade? Vou reiniciar aqui, ó, deixar o micrinho mais perto. Tenho velocidade. Vou aplicar uma força. O corpo tem massa. Perceba que o corpo tem massa. Quando eu aplico a força, o que acontece com a velocidade? Ó, a velocidade está variando. Enquanto eu estiver aplicando a força, a velocidade variando. Nós aprendemos na aula passada que toda vez que eu aplico uma força, ele ganha aceleração. Então, quem que é a aceleração? A aceleração que vai provocar a variação de velocidade. Então, se o nosso amigo micrinho, ao aplicar a força, né, ganha aceleração, é porque está variando a velocidade. Então, esse é justamente o princípio fundamental da dinâmica, ou a segunda lei de Newton. Quando eu aplico uma força num corpo de massa m, ele ganha aceleração. Então, é o princípio física, meu amor. Está aqui, física, meu amor. Esse R aqui porque é a força resultante. O que seria a força resultante? É a força que substitui todas as demais, né? Você pode pegar várias forças agindo no corpo e substituir todas pela força resultante.
Como eu tenho uma única força aqui, essa força é a própria força resultante. Então, essa força ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Não esqueça que a aceleração é que provoca a variação de velocidade, né? Nós vimos aqui no applet. É a aceleração, olha lá, é a aceleração que vai provocar variação de velocidade uma vez aplicado a força. Então, a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo. Nós sabemos variação de velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial. Está aqui. Variação de velocidade é a velocidade final menos velocidade inicial. Dividido pelo tempo, né? Dividido pelo tempo. Como a aceleração é a variação de velocidade pelo tempo, eu posso substituir aqui, né? Vou substituir aqui. No lugar de A, eu vou colocar a variação de velocidade dividido pelo tempo. Então, está aqui, né? No lugar do A, eu coloquei variação de velocidade dividido pelo tempo, que é justamente a velocidade final menos inicial dividido pelo tempo. Então, nós vamos utilizar justamente essa equação aqui. Nos exercícios, por exemplo, se nós formos fazer o exercício 3 da página 33, nós vamos usar essa equação aqui, né? Então, utilizando essa equação, a gente consegue resolver o exercício 3 da página 33. O exercício 4 da mesma página, nós utilizamos esse aqui, a aceleração. No próximo vídeo, eu vou resolver com vocês. Você vai ver como é fácil calcular utilizando essas duas equações. E a terceira lei de Newton. Terceira lei de Newton, pessoal, é a lei da ação e reação. Ou seja, se eu tenho um corpo, que eu chamo de corpo A, então eu tenho a força A, exerce força no corpo B, esse corpo B vai exercer a mesma força no corpo A. Na mesma direção, no caso aqui a direção horizontal, mesma intensidade, essas forças têm intensidades iguais, só que o sentido é contrário, né? Então, essa é a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. A toda força de ação corresponde a uma força de reação com a mesma direção, mesma intensidade, só que do sentido contrário. Posso mostrar aqui para vocês no applet, né? Então, eu vou resetar, vou colocar o micrinho aqui bem próximo. Então, somatória da força. Então, eu vou aplicar uma força aqui na caixa. A caixa, né, que é o corpo B, vai exercer uma força no micrinho. Essas forças são iguais, ó, tá vendo? Olha lá, ó. As forças são iguais, tá vendo? Ó, as forças iguais. Vou aumentar o atrito aqui para que não adquira aceleração. Ó, tá vendo? As forças são iguais e contrárias, né? Então, se o corpo A, que é o micrinho, exerce uma força no corpo B, que é a caixa exerce a mesma força, né? A mesma força no corpo A. Né? Mesma direção horizontal, mesma intensidade, só que de sentido contrário. Se eu colocar os valores das forças, você vai ver que elas são iguais. Olha lá, ó, 48, 56 para as duas, tá vendo? Ó? Porque é ação e reação. É a mesma força, né? Mesma intensidade, mesma direção, só que o sentido é contrário, só o sentido. Uma está para a direita, a outra está para a esquerda. Então, o que é importante nessas duas forças, ou nesse par de ação e reação, são várias as características, né, dessa relação do par ação e reação. Mas eu destaco aqui 3. Tem que ter sempre a mesma intensidade, vocês viram aqui, mesma intensidade, tá vendo aqui, ó lá, mesma intensidade, 60 newtons e 60 newtons. O micrinho faz uma força na caixa de 60, a caixa faz uma força no micrinho de 60. Né? Mesma intensidade, mesma direção. Outra coisa importante aqui, tem a mesma direção. Aplicadas em corpos distintos. Perceba que o micrinho exerce a força na caixa e a caixa exerce a força no micrinho. Não é no mesmo corpo. Se isso fosse verdade, a gente conseguiria levantar a gente mesmo, né? Você pegaria nos seus pés ou na sua cintura e você conseguiria se levantar. Você não consegue. A força de ação e reação, o par ação e reação, tem que ser em corpos distintos. E aparecem sempre aos pares. Então tá aqui, né? O nosso velhinho aqui, né? Aplica uma força na parede,
a parede aplica uma força de reação no nosso velhinho. Mesma intensidade, mesma direção, com o sentido oposto. Nós empurramos o chão para trás, o chão reage e empurra a gente para frente. É por isso que nós andamos, né? O coice da arma, os gases expelem o projétil para frente, o projétil reage e joga a arma para trás, o famoso coice da arma, né? Ou no foguete, os gases em expansão expelem, né? A explosão expele os gases para trás, né? E os gases reagem impelindo a espaçonave para frente. Então esse aqui é o princípio de ação e reação. Nós vamos ficar por aqui. Um grande abraço a todos e o meu muito obrigado.